Olá, bem-vindo ao meu canal, eu sou Karina Jacques, professora de Direito Constitucional e vou falar para você nesse vídeo sobre as súmulas vinculantes. Súmula vinculante, ela é uma espécie de norma, um instrumento normativo expedido exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal com o objetivo de pacificar o entendimento sobre determinadas matérias constitucionais. Ora, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição e ele, como guardião da Constituição, tem, entre diversas atribuições, principalmente as atribuições típicas de julgar, de julgamento, o Supremo também tem uma função atípica de legislar, porque quando o Supremo Tribunal Federal expede uma súmula vinculante, ele não deixa de exercer uma função atípica, porque não é função típica dele, não é função predominante dele, mas ele exerce uma função atípica de expedir uma norma, certo? A súmula vinculante, ela tem por objeto garantir a eficácia, a validade e a interpretação de normas constitucionais, que foram objeto de reiteradas decisões judiciais em função da divergência de entendimento entre órgãos do Poder Judiciário e também entre órgãos da administração pública, e que isso gera uma grave insegurança jurídica e reiteradas decisões judiciais acerca dessa matéria, ok? Então, quando o Supremo Tribunal Federal expede a súmula vinculante, ele busca uniformizar, porque ele vincula todos os órgãos do Poder Judiciário abaixo dele, e ele vincula todos os órgãos da administração pública direta e indireta, nas 3 esferas da federação. E assim o Supremo garante uma uniformidade no entendimento daquele determinado tema constitucional e que foi objeto de controvérsia. Antes da emenda 45, que foi a emenda da reforma do judiciário, o judiciário tinha as súmulas, né? As súmulas persuasivas ou simplesmente súmulas. Só que as súmulas persuasivas, expedidas pelos tribunais superiores em geral, pelo Supremo, pelo STJ, pelo TST, pelo TSE e pelo Superior Tribunal Militar, STM, essas súmulas persuasivas, elas não vinculavam, o próprio nome diz, elas eram persuasivas, elas são persuasivas porque elas não foram extintas, elas ainda existem e ainda podem ser expedidas. Só que as súmulas persuasivas, elas apenas significam que os tribunais superiores expediram enunciados simples, objetivos, informando os órgãos abaixo, os tribunais superiores, os juízos monocráticos, acerca do entendimento sobre determinada matéria, objeto de discussão reiterada. Só que não vinculavam. A súmula vinculante, que é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, ela vincula os órgãos do Poder Judiciário abaixo do Supremo e os órgãos da administração pública direta e indireta. Aí você me perguntaria assim, Karina, por que o Supremo não se vincula à súmula vinculante? Porque assim a gente teria um engessamento do entendimento jurisprudencial, certo? Acerca de determinadas matérias constitucionais. O Supremo não pode se vincular à sua súmula vinculante porque ele pode, no futuro, revisar essa súmula vinculante ou cancelar essa súmula vinculante. Aí você me pergunta assim, e ele pode fazer como, Karina? Edição, revisão e cancelamento de súmula vinculante vai acontecer pelo voto de 2/3 dos membros do Supremo, lembrando que o Supremo tem 11 ministros, ok? Vai acontecer pelo voto de 2/3 dos ministros do Supremo. E o Supremo pode fazer isso de ofício ou por provocação. Por que de ofício, Karina? Porque aqui não vigora o princípio da inércia do Poder Judiciário. Nós não estamos falando, na edição de uma súmula vinculante, de uma ação judicial onde o judiciário tem que ser provocado sempre para poder decidir. Aqui a gente está falando da função do judiciário de ser o guardião da Constituição. Então ele pode aprovar, revisar e cancelar as súmulas vinculantes de ofício. Mas ele também pode fazer isso de forma provocada. Provocada por quem, Karina? O parágrafo 2º do artigo 103A, porque é o artigo 103A que disciplina as súmulas vinculantes. O parágrafo 2º do artigo 103A, ele diz que, além dos legitimados do artigo 103,
abre parêntese, o artigo 103, ele lista quem são os legitimados para propor a ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Senado, governador, mesa de Assembleia Legislativa, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, entidade de classe, organização sindical de âmbito nacional, certo? Além daquela lista, certo? O parágrafo 2º do artigo 103A diz: sem prejuízo do que vier a ser atribuído em lei, poderão propor a edição, revisão, cancelamento de súmulas legitimados do artigo 103. Então, a Constituição, ela adiantou que todos os legitimados do artigo 103 podem provocar o Supremo a aprovar, revisar ou cancelar a súmula vinculante, só que a Constituição, no artigo 103A, que foi o artigo introduzido pela emenda 45, ele diz assim, ele já começa assim, sem prejuízo do que vier a ser previsto em lei. Então, a emenda 45, ela é de 2004. Quando a gente chega em 2006, o Congresso Nacional aprova a lei 11.417, e essa lei acrescenta mais 3 legitimados aos que já tinham sido citados na Constituição. Então, essa lista, que eu falei ainda há pouco para você, ela é acrescentada pelo Defensor Público Geral da União, por todos os tribunais do país, todos eles, Tribunal Estadual, Tribunal do Distrito Federal e Território, tribunais regionais, e também os municípios, se for parte interessada e de forma incidental. Então, esses são os que são acrescidos pela Lei 11.417, ok? Aí tá bom, Karina. Foi aprovada a súmula vinculante. Se eu estiver insatisfeita com a súmula vinculante, o que eu posso fazer? Se você não é governador de estado, não é presidente da República, não é o procurador-geral da República, não é nenhum dos legitimados a propor a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula vinculante, você não pode se insurgir contra a súmula vinculante. Porque quando a súmula vinculante é aprovada, como é que eu consigo alterá-la? Pedindo revisão. Mas só quem pode pedir revisão, edição, revisão e cancelamento são os legitimados do artigo 103, mais aqueles acrescidos pela Lei 11.417 de 2006. Ok? E aí, por último aqui, para fechar a argumentação sobre súmula vinculante. Quando ela for desobedecida, quando a súmula vinculante for desobedecida, o que eu posso fazer? Aí sim, qualquer pessoa prejudicada pelo não cumprimento de uma súmula vinculante pode reclamar, certo? A gente pode interpor uma reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal e ele vai julgando a reclamação, analisando a reclamação, ele vai ou cassar a decisão judicial que violou a súmula vinculante, ou ele vai anular o ato administrativo. Olha, anular ato administrativo significa que ele contém vício, ou vai anular o ato administrativo que desobedeceu, que infringiu a súmula vinculante, mandando que seja dada outra decisão judicial ou outro ato administrativo com ou sem aplicação da súmula vinculante. O Supremo, ele não toma para si o ato administrativo ou a decisão judicial, o ato administrativo anulado ou a decisão judicial cassada. Ele vai apenas anular ou cassar, anular o ato administrativo ou cassar a decisão judicial, porque estes infringiram a súmula vinculante e vai devolver para esses órgãos competentes o poder de, aí sim, decidir de novo judicialmente ou aplicar de novo o ato administrativo com ou sem a aplicação da súmula vinculante, conforme o caso. Ok? Clica aqui neste canal, nos outros vídeos que estão disponíveis com mais dicas de direito constitucional para você. Até mais!